toda minha. Eu tenho liberdade para ser um exemplo. Todos temos essa liberdade. Gregório, posso então criar um mundo diferente. Basta compreender as razões dos conflitos, os conflitos de gerações, os conflitos conjugais, os conflitos bélicos internacionais. Conhecidas as suas razões, como deixar de resolvê-los e, para ir além da mera compreensão dos conflitos, faço comigo mesmo um pacto de não agressão. Sim, será lamentável se esse meu pacto de não agressão esbarrar no pacto de agressão da maioria das pessoas, mas o que eu posso fazer? Gregório, eu acredito com toda a força que a não agressão pode ser o paradigma de um belo futuro. Um dia, um único dia diferente, em que cada atirador saberá que o tambor de suas armas esconde apenas amarelas pétalas de flores. Primeiramente, bem-vindo de novo. Teresa. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E eu acho que quem está com a gente nesse momento é a Teresa, a Barata, bem-vinda, a Teresa Barata, e todas as pessoas que entrarem depois. A gente trouxe o Paulo para conversar um pouquinho com a gente, porque eu sempre costumo dizer, isso já virou até uma frase assim feita, mas eu acho que vale a pena revisitar. A ideia dessas lives, né, é trazer os profissionais da área de teatro, cinema, em suas diferentes qualidades, né, de apresentação no meio,
para conversar um pouquinho, né, dos processos, né, porque é muito legal a gente aprender com os processos alheios, né, aos aspirantes em dramaturgia, aos aspirantes em criação de jogos de tabuleiro, aos aspirantes pela escrita, né? Então, trazer gente para conversar sobre isso. E hoje, Paulo está aqui com a gente, e como as pessoas vão se aproximar, ok, isso é normal. E assim, Paulo, vou iniciar a conversa contigo, que é desde um lugar da minha curiosidade mesmo, né? Quando eu estava no CPT, eu acho que justamente foi o ano de estreia do 2003, no ano de canto de Gregório, né? 2004. 2004, obrigada, 2004, exatamente. Foi ano de 2003, 2004 que eu estive lá. Então, eu sempre quis chegar perto de você assim para fazer a pergunta-chave, né? O que te inspirou a escrever o Canto de Gregório? Qual que foi a verve da questão? Qual que foi o centro? O que estava borbulhando em você enquanto ser humano ali? Tinha alguma conexão com isso ou não? Bom, então, essa peça eu comecei a escrever até alguns anos antes, né? Para você ter uma ideia, a peça estreou em 2004, mas o Antunes leu em 2000. Teve um longo tempo aí, ele fez 2 montagens antes, e depois ele dissolveu para fazer novamente. Então, a peça já tinha uma história, já tinha um tempo, né? E eu tinha começado a fazer essa peça como eu tive uma visualização, primeiro, de uma situação que acabou se configurando na peça com uma passagem que se chama O Dia Diferente, né? Que até tem a ver com essa passagem que você colocou lá no YouTube, a passagem que o Gregório desce, né? Que era uma situação em que as pessoas tivessem uma ausência total de conflito, né? O que é até paradoxal em relação à dramaturgia, né? E a gente aprende que a dramaturgia é sempre o conflito. Então, eu quis fazer uma brincadeira, começou dessa brincadeira, muitos anos antes, né? De eu fazer um conflito do não conflito. Então, o cara, não, você que está certo, não, quem está certo é você, e tal, em vez de uma coisa. Eu fiz essa brincadeira, que acabou virando um dia diferente, e a partir dessa brincadeira eu fui criando uma série de situações em volta. Eu também parti de um romance que me agitava muito na época, que era O Estrangeiro, do Albert Camus, né? E tem até uma passagem, então, da peça em que eu faço uma espécie de paráfrase de uma situação do Estrangeiro, né? Que é o assassinato que o Gregório relata para o juiz, né? O assassinato que ele cometeu. Então, eu fiz essa peça começou como uma coxa de retalhos mesmo, né? Tanto que quando eu mostrei para o Antunes pela primeira vez, ele até falou, puxa, quero montar essa peça, mas precisa arrumar umas coisas, né? Então, aí eu tive um tempo, que nessa época ele estava montando a Medeia, né? Ele estava ensaiando a Medeia ainda, e teve um tempo aí de uns 6 meses até que eu chegasse às soluções que ele gostaria que eu chegasse para a peça. Então, eu peguei essa colcha de retalhos, que tinha um pouco do estrangeiro, que tinha um pouco dessa ideia do conflito, não conflito, e fui colocando uma ordem, uma organização, criando esse personagem que teria todos esses pensamentos, filosofando consigo mesmo, né? Então ele conversa com Sócrates,
conversa com Jesus, conversa com Buda, todos esses personagens que vai tentando dialogar para chegar, enfim, à conclusão de saber se ele próprio é ou não uma pessoa boa, né? Que é a pergunta da peça, se nós podemos ser bons realmente. Então, não sei se isso responde a sua pergunta, mas foi esse o princípio, né? Que chegou numa concha de retalhos, que o Antunes me orientou a fazer uma série de modificações, e eu tive esse tempo, então, para ordenar de uma forma que fosse esse pensamento do Gregório em direção a respostas que ele estava tentando obter. Eu me lembro muito bem de uma cena do Gregório, que é uma escolha até de direção do próprio Antunes, que se refere àquele momento que o Gregório está sentado, quando ele não para de falar interruptamente, ele aponta ele para a mente dele, ele para a mente dele. Aquilo é muito interessante porque coemerge com uma coisa que é essa hiperaceleração da gente não conseguir parar o pensamento e entrar em conflito, porque o pensamento é visto, mas uma vez que é visto, se entra em conflito de novo e tudo mais. Aquilo foi a coisa que mais me tocou, assim, no sentido de... E, claro, a conversa com todos ali, com todos os seres ali, os seres que pudessem responder para ele o que seria a bondade suprema, o que seria o alcance disso, né? Muito legal. Você acha que a escolha do Antunes por esse texto se deu por quê, assim? Você consegue imaginar isso? Eu não sei. Na época, ele estava começando a fazer as tragédias, né? Ele tinha acabado de fazer Fragmentos Troianos, estava ensinando Medéia, e naquele tempo ele estava também dando um gás no círculo de dramaturgia, nós éramos 10 pessoas naquela época, nós nos reuníamos uma vez por semana para debater as peças que existiam e tudo, e ele queria que surgissem ali textos que, segundo a forma como ele colocava, textos que merecessem ser lidos, que merecessem ser falados, né? Então, a base para ele era a tragédia. Então, ele estava fazendo essas montagens e estava procurando textos que tivessem essa coisa dialógica. Então, aí eu acredito que pode ter partido disso, né? Quantos anos você tinha na época, Paulo? Vou perguntar. Não, eu tinha quando eu dei a peça para ele. Isso, quando você entrou no círculo de dramaturgia. Foi com 27 anos. Você já escrevia antes? Como é que era a sua experiência assim, com a escrita? Bom, na verdade, eu sempre escrevi desde criança. Eu gostava muito de escrever, né? Então, isso foi uma coisa que era constante para mim. Eu, na hora de fazer faculdade, eu fiz letras, né? Teve amigos que disseram que eu ia fazer letras e que eu ia engessar, perder a criatividade, coisas assim, né? Então, eu até me policiei para evitar isso, ou pelo menos tentar evitar. Eu sempre escrevi e me interessei por esse caminho. Tanto teatro quanto contos, enfim, histórias que eu escrevia. Mas eu não tinha nada montado. Eu apenas fiquei sabendo que ia ter uma vaga no Círculo de Dramaturgia do CPT, e eu fui lá, pois mandei um texto, aliás, mandei um trecho que acabou sendo do Gregório, né, nessa coxa de retalhos que eu falei, foi um dos retalhos
que eu coloquei como texto de avaliação, né? Para as pessoas que iam avaliar. Então, eu entrei totalmente virgem no teatro, no CPT, entendeu? Então, não tinha esse histórico. Que era assim, porque eu não participei do círculo, né, de dramaturgia, mas claro, a gente ouvia no corredor como que era, como funcionava a coisa. Eu vislumbrei várias vezes tentar entrar, querer entrar. Boa noite, Neuza Velasco. Mas você, assim como a gente, passava por né, um círculo de leituras, né, por semana, como é que era? Olha, eu que cheguei a acompanhar alguns ensaios de atores do Antunes, eu posso dizer que o círculo de dramaturgia era um negócio muito mais leve, tá? Muito mais light, assim. Não tinha o Antunes poderoso dos atores, tá? A gente se reunia somente uma vez por semana de início, né? E a gente fazia leituras dos textos que eram de textos de grandes autores, fazia um estudo, né? E escrevíamos os nossos próprios textos para debater. Então, ele, como ele estava naquela época começando com Prêt-à-Porter, não sei se você se recorda, a gente tinha um pouquinho de influência do Prêt-à-Porter, vamos dizer assim. A gente estava escrevendo textos para 2 atores, né, naquele modelo do Prêt-à-Porter. Cheguei a escrever, né, até um dos textos que eu escrevi nessa época acabou sendo montado muitos anos depois, com a direção do César, que você conhece, que foi o Coelho contra as Estrelas. Né? Um texto que eu escrevi no Círculo em 2000, exatamente nesse modelo. Então, agora, o Círculo, eu entendia que para ele era uma coisa bem separada mesmo. Ele via como uma coisa separada, pelo menos a princípio. Depois começaram a entrar algumas pessoas que viam que eram atores e tal. Mas isso acho que depois do tempo que você esteve lá. Fazer uma pergunta direta, assim, mais para a gente aprofundar a questão de você, como nasce o dramaturgo, né? Essa coisa, como se dá o nascimento de um dramaturgo dentro de um processo, do CPT e tudo mais. E só queria falar boa noite para a Fabíola, Cíntia, bem-vindos aí, as pessoas que estão transitando. Estamos transitando com Paulo Santoro aqui nesse tempo, né? Aqui pelo canal do Instagram e diretamente pelo YouTube também. Você considera, por exemplo, quais as suas influências diretas, assim? O que você tem guardado direto no seu coração enquanto, né, escritor? Como é que é isso para você, assim? Quem são seus mestres, vamos dizer, se é que tem? Se é que você pode destacar essas figuras? Então, assim, eu acho muito, muito difícil isso, porque é muito amplo, né? Tem muita coisa que a gente busca, que a gente procura, né? Então, eu tinha primeiro uma atração pela literatura mesmo, o Machado de Assis, o Graciliano Ramos, a Clarice Lispector, né? Eu tinha a minha ideia era mais ser um escritor de literatura, né, do que de teatro. O que, aliás, é um pouco a história do Nelson Rodrigues também. Ele começou escrevendo, né, livros e tal, e aí ele viu o teatro, parece que ele viu uma fila grande na porta do teatro. Você, eu preciso de dinheiro para escrever. Vou escrever umas peças. Então, bom, dizem que começou assim, não sei direito. No meu caso, obviamente, não foi isso. Foi exatamente o fato de eu também gostar de teatro. Eu fiz teatro amador na escola,
né, como muita gente, né, depois acabei entrando na faculdade, a faculdade de letras, né, e acabei conhecendo a Escola de Arte Dramática, que fica lá na USP, né, eu fazia letras na USP, conheci a EAD, que era ali perto, né, cheguei a prestar a EAD como ator 2 vezes, em 90 e 91, até fui bem, fui até a última etapa lá deles, mas... Ei, Paulo, a gente perdeu na última etapa juntos, viu? Fizemos? Aham, eu estava lá com você. Que ano? Sério, foi esse ano, 90, 91. Eu prestei 4 vezes a EAD, fui 4 vezes para a quarta fase. É mesmo? Então Sério mesmo. você foi mais insistente, eu fui 2 vezes. Foi um momento que eles fizeram a transferência do prédio que ficava colado com o prédio na época da pizza, né? Já não fazia mais a pizza. Tinham colocado o prédio já, inaugurado o teatro e blá. Não, eu fiz as 2 vezes na pizza. Eu fiz na pizza também. Eu também fiz na pizza. Mas eu fiz na pizza 2 vezes, se não me engano, e fiz 2 vezes lá quando foi a inauguração no prédio novo. Aí eu desisti, quer saber? Eu não vou mais, não. 4 vezes. Que entraram o Newton Moreno, em que entrou o Matheus Nastergaile, a Graziella, foi nessa época. Bom, então, quer dizer, eu tinha esse interesse por centro de também, e então escrevia algumas peças, né? Você falou de influências, assim, é a mesma coisa que eu te respondo. Para mim é muito amplo. Eu gosto de ler Shakespeare, eu gosto de ler do Remate, que tem a Visita da Velha Senhora, para mim é uma das grandes peças que existem, mas também o Brecht, que é completamente diferente, mas a vida de Galileu é sensacional, ou ainda a nossa cidade. Então, eu não sei, eu acabo me vendo como uma coisa meio eclética, sabe? Eu não tenho muito... Se você olhar a lista de músicas que eu gosto também, você vai ver que é MPB, rock, clássico, e jazz e tudo. Tipo, eu acho que tem todas essas desdobramentos. Mas também, uma coisa que eu preciso dizer é que a gente lê e esquece, mas na verdade não esquece, fica, né, e acaba se transformando em outras coisas quando a gente se põe a tentar fazer algum tipo de criação. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta difícil, se for pula, mas o que reverbera o canto de Gregório em você como ser quando você assiste? Aonde pega em ti? Aonde toca a busca desse ser? Olha, já faz um tempo que eu não revejo. Até porque, na época, eu devo ter assistido a peça quase 100 vezes, né? Porque eu estava sempre lá com os atores, né? Eu tinha muita curiosidade, era a minha primeira peça, então eu ficava meio em cima. Os atores maldosamente diziam que eu ficava para vigiar se eles estavam fazendo o texto direito, mas não é verdade, né? Então, assim, eu como vou até, não é o que você perguntou, mas eu vou responder da seguinte forma. Depois que eu escrevi o Canto de Gregório e foi para a cena e tudo, eu falei, eu não quero escrever mais uma peça do jeito que eu escrevi essa. Porque realmente foi um trabalho muito confuso, né? Como eu te falei, começou de uma coxa de retalhos, e depois eu fui dando uma ajeitada, né? Então, todas as outras peças seguintes, eu procurei fazer de uma forma que eu não passasse pela mesma
pela mesma dureza dessa confusão que foi o primeiro processo, talvez até porque tenha sido o primeiro, né? Então, no aspecto formal, vamos dizer assim, no aspecto do processo de criação, o Gregório, para mim, era uma coisa que eu quis considerar, de alguma forma, superado, né? Não um tema, porque aquelas questões ainda têm a ver para mim. Eu acho que foi isso que você quis perguntar. Eu acabei de dar essa resposta processual também, mas em relação ao tema, para mim, aquelas coisas não estão totalmente respondidas. São perguntas que não foram totalmente respondidas, na verdade, né? Até porque eu não sei se elas têm resposta. Legal, interessante isso. O espetáculo em si, ele ficou reverberando em mim um bom tempo, tanto é que eu sonhei algo com isso 2, 3 anos depois, assim. Para você ver o que é o poder de você assistir um teatro que coemerge com alguma área interna, né? A capacidade de um texto e bem como o espetáculo montado e esse fenômeno público assistir um espetáculo pronto, ele pode tocar em áreas não revisitadas e tal. É isso que é surpreendente no teatro, assim. Ainda mais com a direção do Antunes, com a escolha da Ariete, a escolha do elenco, a escolha do tempo e tudo mais, né? Aí você falou de... Sim, desculpa. Você falou de outros textos, né? Só completando, porque assim, o Antunes, o trabalho dele como diretor, por exemplo, a forma como ele fez Medea me inspirou bastante no meu conceito até de teatro, no sentido de que você tem ali no Medea, você tinha ali, ele punha Medea e punha Jasão, um diante do outro, dialogando, e os dois cheios de razão, entende? Então, aquilo me dava uma perspectiva de que no teatro era possível fazer um conflito de ideias, seja de uma pessoa contra a outra, ou seja de uma pessoa dentro dela mesma, mas um conflito de ideias que poderia despertar, né, nas outras pessoas exatamente esse posicionamento, né? Seria esse conflito que revela e destaca um terceiro posicionamento do público, né? Cada um agora o público, cabe a cada um revelar diante do que assistiu da cena o que sente, o que pensa e aí acho que é o brilhantismo do teatro, mais uma vez, né? Aí, desculpa, até ia perguntar, sobre esses outros textos que você escreveu depois, né? Assim, você continuou escrevendo outros textos também. Sim, eu escrevi mais algumas peças, não foram muitas, mais umas 5, né? Que você Sim, por favor, fale dessas peças, assim, quer dizer, pelo menos o nome, né? Sim, primeiro eu fiz a peça O Fim de Todos os Milagres, que é uma peça que ficou só escrita, até para te mostrar aqui, o Antunes fez publicar pela editora do Sesc, né? Esse livro aqui, que é o Círculo de Dramaturgia, que tem o canto de Gregório, que está até na capa, né? Mostra para o pessoal também daqui, Paulo. Desculpa interromper. Mostra para o pessoal do YouTube também. Aqui, assim? O Círculo de Dramaturgia. Legal. Tem peças do Paulo Barroso,
do Rafael Voltmaia Rosa, da Silvia Gomes, e tem o Canto de Gregório e o Fim de Todos os Milagres. É uma peça que entrou nesse livro, porque eu tinha acabado de escrever na época que estava fazendo esse livro, mas não chegou a ser montada, né? Porém, ela foi escolhida pelo Ministério do Exterior do Brasil para integrar uma coletânea de peças contemporâneas brasileiras que o Ministério ia levar para outros países. Então, essas peças, são 14 peças, e foram publicadas em vários idiomas. Foi publicado em espanhol primeiro, depois foi publicado em inglês, em italiano, em francês, em chinês, em várias línguas. Essa aqui é a publicação em inglês, por exemplo. Então, foi um processo bem bacana. Depois eu escrevi também a peça Carina Está Viva, que é um monólogo que a Michele Ferreira fez como atriz. Depois eu montei a peça O Plínio contra as Estrelas, que foi uma peça que eu tinha escrito em 2000, conforme eu te falei, lá no Círculo de Dramaturgia, que o César dirigiu. Também escrevi a peça Mulher que Ri. Essa foi uma peça que me foi pedida pela Heloísa Helena, da Barracão Cultural, e que foi dirigida pela Yara de Novaes. E é uma peça, acho que é a peça que mais durou, porque por muitos anos o Barracão faz novas apresentações dessa peça, né? E eu tive o Teste de Turing, que foi uma peça que ganhou o prêmio do Festival de Pequenos Formatos Cênicos lá no Centro Cultural São Paulo. Acho que foi o segundo ano, né, que eles escolhiam 3 peças para premiar com montagem. Então, ela foi premiada no fim de 2015 e teve a apresentação em 2016. Né? Sensacional. Eu fico pensando assim, né? E você também tem uma trajetória como escritor, né? Você tem a experiência como escritor, né? Bom, na verdade, eu tenho um romance, né? Que é um romance de mostrar um romance que é A Vida Longa dos Vermes. Esse romance. Qualquer pessoa pode adquirir comigo, ou também pela Amazon, pelas lojas aí online. É fácil de achar. Mas eu gosto muito de escrever contos também. Eu tenho um site com pequenos contos, que é o site historemas.com. Eu chamo esses contos de historemas, de um modo geral. Eu estou numerando 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Né? Eles têm uma espécie de formato fixo, né? Mais um tema e um acontecimento em cada uma das histórias, né? Como é que você sente essa relação com a escrita hoje? Quer dizer, hoje, durante um ciclo pandêmico que a gente está vivendo, como é que está fluindo isso para você? Na pandemia, eu escrevi menos e me dediquei mais à criação de jogos, que é uma outra vertente aí da minha idealização, né? Uma coisa que me atrai muito. Então, como eu estava com alguns projetos iniciados, né? Eu aproveitei bastante o tempo aí dessa pandemia para desenvolver alguns jogos, né? E a escrita está um pouco em segundo plano por enquanto. Então vamos falar dos jogos. Vamos falar disso. Já sabe, eu como moleca falei para você, eu amo jogos de tabuleiro. Eu queria entender, né?
Como é que é Sim. isso para ti? Como é que nasceu esse seu interesse pelos jogos? Como é que é isso? Na verdade, nasceu de pequeno, que eu gostava muito de jogar qualquer coisa. Então, aprendi a jogar xadrez e jogava dama e jogava o que existisse na época, né? Jogos de tabuleiro modernos também. Né? Eu ia na loja e ficava vendo o que tinha e juntando dinheiro para comprar alguma coisa. E sempre gostei bastante. Aí, na época da faculdade, eu fiquei meio fora disso, até porque eu vi que a gente estava com o computador crescendo, cada vez mais as pessoas jogavam videogame e jogos de computador, e eu pensei assim, esse negócio de jogo de tabuleiro nem dá nada, né? Nem existe direito. Até que eu descobri recentemente, 10 anos atrás, geologicamente falando, recentemente, né? Então, eu descobri que existe um grande mercado no mundo inteiro de jogos de tabuleiro modernos, né? E é até uma área em que os jogos eles são autorais, realmente. Você vai pesquisar os jogos, você vê a caixa do jogo, o nome do autor do jogo. Né? Não sabia? É, Não sabia? exatamente. As pessoas falam, eu gosto dos jogos do Rainer Knizia, ou do Uwe Rosenberg, ou eu gosto do Vlada Chvátil. São vários autores que existem e muita gente acaba até gostando de um determinado autor. Então, E peraí, Paula, desculpa interromper. Pergunta bem idiota mesmo, só para a gente entender o que você está falando. Por uhum, exemplo, o jogo da vida, que é um jogo da estrela, tem uma uhum, assinatura? Tem um ser que assina isso? vou te Não é explicar. uma. Ah, é? Como é que é? Uhum. Bom, evidentemente, todo jogo tem um autor. Agora, determinados jogos se tornaram né, são jogos antigos e tão massificados que nem se foca mais nisso. O próprio, por exemplo, o Banco Imobiliário, o Monopoly, né, é um jogo que foi criado, se não me engano, em 1920 e pouco, 1925, parece. E se tornou uma marca de um jogo massificado, né? Não é um jogo autoral mais, digamos assim. Os jogos é um movimento mais recente dentro do mercado de ter os jogos autorais. Então, quando você tem, por exemplo, vou te mostrar aqui, meu jogo mesmo, meu primeiro jogo, foi o Bethesda do Terror, tá vendo que também tem o meu nome aqui. Né? É uma coisa normal agora em jogos. Os jogos são autorais. Você identifica o autor. Um criador de jogo, tem um criador de jogo brasileiro que se chama Marcos Macri e que era um aluno da EAD, aliás, ele era ator, ele era mágico, se interessou pelo mundo do jogo de tabuleiro e hoje ele é um sucesso, ele tem mais de 10 jogos publicados e um monte de fãs. Assim, se falar, vai sair um outro jogo do Macri, vai sair um jogo do Macri, entendeu? Ah, Então, é uma corrente bem interessante. a gente busca isso, por exemplo, como é que a pessoa inicia nessa pesquisa, assim? Como é que Tem algum. inicia? Tem um site, tá? Tem um site que pode te dar bastante informação, que é a Ludopédia, ludopédia.com ou .com.br, não sei. Esse é um site brasileiro, né, que você vai encontrar ali as fichas. Sabe o IMDB para cinema? Uhum. Então, o Ludopédia é tipo o IMDB, só que de jogos de tabuleiro, né? Então, você encontra os jogos lá e tem comentários, imagens e tudo mais. Entendeu?
Entendi. Tá aí, fica a dica, galera. Para quem se interessa por jogos de tabuleiro. Vamos levantar só um segundinho. Eu saio Uhum. do YouTube ali. Mas aqui eu te mostro a minha coleção de jogos, tá vendo? Uau! Aqui são vários. Não sei se está. O quanto está pegando aqui, cadê minha mão? Aqui, ó. A maioria dos jogos estão importados, né? Uhum. Então são jogos bastante bons. Eu tenho aqui. Uhum. E como é que é esse negócio de você se reunir para jogar com o pessoal? Quer dizer, antes da pandemia, claro, devia ter um clube, não sei. Para jogar, não faz para jogar os jogos? Então, eu conheci muita gente por causa dos jogos, né? Uma espécie de bar lá na Bela Vista, que é a Ludus. Na 13 de maio, que é perto do Brigadeiro Luiz Antônio ali, perto daquela pizzaria Esperança, né? Não tem aquela pizzaria? Uhum. Acho que tem um amigo meu que trabalha lá. A Ludus é um bar em que você pede lanches e pede jogos, né? Então, eles têm lá, tipo, 1000 jogos e tem monitores que ensinam a jogar. Então, você vai lá com um amigo, meus amigos e tal, e pergunta, os monitores sugerem jogos, trazem na mesa, explicam, e você joga ali, né? A Ludus foi meio que um começo disso. A Ludus é de 2007, 2008. E eu próprio, que não conhecia nada, fui lá uma vez, fui sozinho e falei, olha, eu quero conhecer os jogos aqui. E mostra o que for interessante e tal. Fiquei lá, não jogando, né? Fiquei só conhecendo. Mas com o tempo, em São Paulo e outras cidades, foram surgindo muitos eventos de divulgação do jogo de tabuleiro moderno, na própria Ludus e mesmo em outros lugares. E nesses eventos, que eu participei bastante, né, eu mesmo, por exemplo, levava os meus jogos e às vezes chegavam pessoas que queriam jogar e eu explicava, isso aqui não estava assim, e a gente jogava. E eram eventos super longos, assim, durar o dia inteiro, de ficar lá jogando. E com isso, as pessoas foram se conhecendo cada vez mais. Hoje existem muitos desses eventos. Tem Assim, um lugar chamado... Há muitas editoras, né? Uhum. Eu não faço nem ideia como procura essas editoras, por exemplo. Se eu tivesse que procurar, mas aí você falou, através desse Ludopédia, você começa sei lá, banco de jogos. Deve surgir uma lista, deve surgir editor. Na Ludopédia, você entrando na página inicial, já vai ter várias sugestões para você olhar, né? Vai ter um ranking de jogos conforme a votação das pessoas que estão lá. Então, tem várias maneiras de você ir conhecendo os jogos. Interessante, Paulo. Tem um lugar chamado Ludoria. Você já ouviu falar da Ludoria? Ludoria que chama, né? Luderia. Luderia, isso. Luderia é como se fala, como é o nome dos lugares que você vai para jogar. Entendi. Então, Começou com a Ludus. entendi. Será que é a Ludus, então? Eu tenho um amigo meu que ele trabalha numa Ludus, Luderia, que estava sendo ameaçada de fechar esses tempos aí. Tanto é que eles estavam fazendo todo um trabalho assim pela internet, não fechem a Ludus, não fechem. Essa daí. Estavam fazendo uma vaquinha no abacaxi, entendeu? É verdade, porque eles vivem do acesso do público lá, né? Mas eu acho que
vai continuar, a pandemia já está acabando, já já a gente está lá para jogar também. Que ótimo. Você consegue ver relação nesses três universos? Eu acho que está fácil a gente estabelecer uma conexão assim entre dramaturgia e escrita. E os jogos, assim, como é que é isso em ti? Então, o jogo, há jogos muito diferentes, né? Mas, de certa forma, o jogo tem uma narrativa, né? E o jogo tem uma espécie de... tem um conflito, né? O Eric Bentley, que é um dramaturgo, escreveu sobre a técnica de dramaturgia. É uma passagem curiosa em que ele fala que o dramaturgo é como um guarda de trânsito que faz os carros se chocarem, né? Então, de certa forma, isso vale para a criação de jogos, né? A gente cria uma situação em que as pessoas vão naturalmente se confrontar, vão ter objetivos semelhantes, né? E tendo objetivos semelhantes, elas têm que competir por esse objetivo. Então, eu acredito que o fato de a gente poder criar uma narrativa, poder partir de uma pesquisa, da mesma forma que, né, a gente faz uma pesquisa histórica, filosófica, que seja, para um determinado texto, a gente também precisa fazer uma pesquisa para os elementos temáticos da história, né, que nós vamos abordar no meu jogo, né? Esse aqui é o meu jogo que vendeu mais de 2005, o TRS 2X62, que é um jogo sobre a Guerra Fria, sobre os mísseis, a vida armamentista, né? Então, ela também partiu de uma pesquisa nessa área. Possível, né? As conexões entre esses trabalhos. Que fantástico, Paulo, que interessante, né? As pessoas acham engraçado, as pessoas têm uma impressão que, por exemplo, a pessoa é um ator, a pessoa é um dramaturgo. Uhum. Então, ela é taxada apenas como uma possibilidade meia, alguma coisa que encosta ali, ela nunca consegue vislumbrar aqui. Não, esse artista, ele consegue ampliar outros campos, né? Exatamente. Posso até te contar uma coisa? Uhum. O cara que eu adoro desde criança, é o Chico Buarque, né? Assim, quando eu era criança e adolescente, eu juntava o dinheirinho para comprar o vinil do Chico Buarque e tal. E ele publicou jogo de tabuleiro. Não sei se você sabia. O Chico Buarque criou um jogo de tabuleiro chamado Ludopédio, que era um jogo de futebol, né? Que simulava você faz um time de futebol, compra jogador, depois você faz um jogo de futebol e tal. Então, ele fez esse jogo chamado Ludopédio, no começo dos anos 70, foi publicado. Ele criou esse jogo quando ele estava no exílio na Itália, em 1970. E foi publicado em 71, 72 aqui no Brasil. E anos depois, quando eu já... 72 foi quando eu nasci. Mas em 82, quando eu tinha 10 anos, esse jogo foi relançado, o jogo do Chico Buarque, com o nome de Scratch. Eu lembro de ver o jogo na loja, escrito Scratch, o jogo de Chico Buarque. Eu falei, hã? Né? Um jogo do Chico Buarque, né? Com o texto do Chico Buarque assim, na capa, e levei para casa, né? Então, isso aí é uma coisa, poxa, né? O Chico, que é um compositor, né? Um letrista, um escritor, ele já tinha
escrito. Eu tinha um romancezinho dele, o primeiro, chamado Fazenda Modelo, que ele lançou em 70 e pouco. Né? Depois que ele começou a Estorvo, Budapeste, aí foi mais para os anos 90. Ele já tinha um livro escrito, que era Fazenda Modelo. E aí o cara ainda faz jogo de tabuleiro, né? Então, eu tinha a gente pode ser um monte de coisa, né? Eu acho que é isso. Eu tenho fascínio por aviões e trens. Aviões e trens. Aviões e trens? Mas de construir ou de dirigir? Pilotar. Eu tenho fascínio, cara. É porque eu tenho 7 graus de miopia. Eu não posso tirar, eu não posso ser piloto, né? A minha miopia, meu astigmatismo, ele é muito forte. Até aqui na cidade onde eu tem curso para ser piloto e tal, mas não passei na primeira fase do negócio, então vai ficar para. Mas tem para computador. Tem, aí a gente fica brincando, né? Tá simulado o negócio. É isso, né? Isso que é o incrível do ser humano, né? Essa capacidade, essa possibilidade. Eu acho que fica uma coisa assim interessante para os jovens que estão escrevendo, que talvez eles entrem com uma grande expectativa, por exemplo, vou ser dramaturgo, vou ser escritor, e eles apostam todas as fichas em um sonho, né? Dá para a gente super se acompanhar nessa trajetória de uma forma mais suave. Ei, tem outras coisas também, então vamos chegar devagar. Mas eu acho que uma coisa que foi uma grande curva para ti, né, Paulo, foi realmente a chegada até o CPT, essa oportunidade foi uma abertura para ti, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso foi. Isso aí. Olha, eu acho que só tenho a agradecer. A gente deu um panorama geral, assim, da coisa, né, dos teus trabalhos, eu acho que foram passando algumas pessoas, assim, e eu quero deixar, assim, avisado para o pessoal que entrou aqui, ou as pessoas que forem entrar, que o vídeo vai ficar aqui, né? O que a gente gravou vai ficar aqui no canal do Insta e vai ficar gravado, mesmo aquele problema técnico de, sei lá, 2, 3 minutos. Talvez eu corte ali, vou tentar ver se eu corto naquele momento, aqui no canal do YouTube, né? De qualquer maneira, foi uma satisfação conhecer você e espero poder reencontrá-lo, né? Reencontrar ao vivo, né, Paulo? Certamente. Vai acabando isso aí. Eu já tomei as 2 doses. Já? Já tomei as 2 doses. Então, acho que em breve a gente vai estar junto por aí. Certinho. Eu tomo em setembro ainda, 21 de setembro. Tá. Ei, muito vida obrigado. longa ao seu trabalho, cara. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cris. Então, a gente se despede aqui no Instagram e a gente se despede daqui a pouquinho lá no YouTube. Beijão, gente. Se cuidem e até mais. Semana que vem a gente chega com uma nova programação do pessoal aí fera, massa, assim. E é isso aí. Beijo. Até.